que bom, meus irmãos. Já quero desejar a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também queria pedir aos amados irmãos que já me posicionasse quanto ao som, se o áudio está chegando bem até você. Isso vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar bastante. E eu quero desejar a todos uma boa noite. Quero dizer aos amados irmãos que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, durante essa noite, para falar de um livro tão maravilhoso, tão grandioso e majestoso que é o livro de Apocalipse, né? Esse livro tão tremendo, que nos dias atuais, o qual nós estamos vivendo, é bastante importante, né? Nós falarmos um pouco sobre o livro de Apocalipse. E eu já quero, desde já, aqui deixar um desafio para você que está chegando essa noite conosco. Já estou vendo que a minha mamãe está conectada, minha sobrinha Milana, meu irmão Gonçalo, minha irmã Silvia Fernandes, irmã Joelma, a minha amada esposa, meu irmão Gilson Fernandes, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a todos os amados irmãos que estão chegando. É uma alegria muito grande, viu? Estar aqui para tratar com vocês sobre esse livro tão majestoso que é o livro de Apocalipse, não é? E eu já quero começar aqui com uma pergunta desafiadora. E a pergunta é: quando você pensa em Apocalipse, o que vem na sua mente? Quando você escuta essa palavra Apocalipse, os acontecimentos do Apocalipse, o que vem na sua mente? O que é que você pensa? Qual é a sua opinião? Coloque aí a sua mensagem, mande para mim. Eu quero ver qual é a sua opinião quando se trata de falar sobre Apocalipse. Mais pessoas estão chegando e nós vamos agradecendo a Deus por essa tremenda oportunidade, não é? Deixa aí o desafio. Quando você ouve falar em Apocalipse, o que vem na sua mente, não é? Nós vamos estudar sobre um livro maravilhoso. Nossa irmã Silvia Fernandes pensa em salvação, não é? Flávio coloca aqui, pensa em revelação. Quero agradecer também a graça e a paz ao meu irmão Luiz. Deus te abençoe. Para mim é um misto de medo e de paz. Nossa irmã Milana coloca aí que ela tem um pouco de medo, um pouco de paz. E para você que está chegando agora, o que é que você pensa quando você ouve a palavra Apocalipse? O que é que vem na sua mente? Bom, meus amados irmãos, nós queremos aqui desde já tratar de um assunto maravilhoso. Apocalipse é um livro majestoso, um livro que nos traz bastante alegria, não é? Para muitos não, para muitos ele é visto de uma outra forma. Então, assim, a maioria, não é, dos conceitos e dos preconceitos sobre o Apocalipse é entender que esse livro trata do caos. Apocalipse é apontado e associado como uma tragédia. Apocalipse é, como diz a nossa irmã Josete, final dos tempos. Apocalipse é remetido a catástrofes, a tragédias. Parece que o mundo está completamente fora de controle. Nossa irmã Carol fala que aponta para o fim. É verdade, Apocalipse é tudo isso. Mas será que nós temos esse único conceito sobre Apocalipse? O nosso objetivo aqui é, antes de mais nada, desmistificar o que nós pensamos sobre Apocalipse. Porque Apocalipse, meus amados irmãos, deveria estar associado à nossa mente de acordo com o conceito bíblico. Apocalipse narra a segunda volta de Jesus Cristo. Apocalipse narra a vitória de Cristo e da igreja sobre os inimigos. Apocalipse fala dos galardões para os salvos, de morada eterna com Cristo. Apocalipse vai falar do fim da morte, do fim do pecado. Precisamos desmistificar o mito sobre o livro de Apocalipse. Esse é o nosso objetivo hoje. Esse livro ele é prático, ele é moral, ele é ético.
ele é um livro que conforta todas as pessoas em todas as épocas. Esse é o livro de Apocalipse, é o livro que nós vamos estudar hoje. E é necessário fazermos uma introdução. Não poderíamos entrar de vez no texto e observar todo o seu contexto, interpretá-lo, sem ao menos antes fazer, inicialmente, uma pequena e breve introdução sobre esse livro. É claro e é notório para todos nós que adentrarmos nos livros de Apocalipse, um livro com tantos símbolos, sem ao menos entender todo o contexto histórico, você pode cometer um grande equívoco. Por isso é bom a gente tratar aqui um pouco sobre a introdução desse livro. Não vamos ter ansiedade de olhar o texto. Nós vamos fazer um estudo expositivo, nós vamos fazer texto a texto. Mas antes de mais nada eu queria falar com você um pouco sobre o que é o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega, apocalipto, que significa desvendar, revelar. Literalmente é tirar o véu. Aquilo que está em oculto agora é revelado. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e Jesus Cristo usa o seu servo, o apóstolo João, para escrevê-lo. E ele escreve aproximadamente no final do primeiro século, no ano 95 depois de Cristo. E é interessante que ele escreve durante o reinado do imperador Tito Flávio Domiciano. Estamos aqui vivendo o mundo grego. E esse imperador, ele era considerado como o segundo Nero, tamanha a sua fervorosa perseguição aos cristãos. Este imperador Domiciano, ele era um homem carrasco, tirano, era um homem mau. E foi nesse contexto que João ele escreve o livro de Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo revela-se ao apóstolo João e ele escreve esse livro. Temos que entender aqui, meus irmãos, que o livro de Apocalipse ele trata do triunfo de Jesus Cristo e da sua igreja. Este livro mostra-nos que a história não está caminhando para o caos. Não. Ela não está dando voltas cíclicas, como muitos filósofos assim o dizem. O que é hoje já foi no passado, e o que vem no futuro é o dia de hoje. Não é isso. Na verdade, o Apocalipse ele narra que a história está avançando para um fim glorioso. A vitória completa de Jesus Cristo e a sua igreja. É maravilhoso ler este livro. O grande tema do livro de Apocalipse é Jesus Cristo e a sua igreja. E qual o objetivo do livro de Apocalipse? Na verdade, meus irmãos, quando nós entendemos o contexto no qual o livro foi escrito, nós observamos que aquela igreja estava sendo perseguida e massacrada pelo tirano, esse tirano chamado Domiciano, esse imperador tirano. E essa igreja estava sendo muito pisada, torturada. Ela precisava, na verdade, ser encorajada. E a mensagem do Apocalipse é isso. É encorajamento, nos traz força, nos traz esperança. Por sabermos que Cristo está voltando. Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei, está voltando. E este livro nos traz esse conforto logo hoje, enquanto estamos vivendo um tempo completamente conturbado, não é? Estamos aí na ameaça dessa pandemia, desse vírus, mas não é só isso. Porque nós temos vírus muito piores do que o coronavírus. O pior vírus do mundo é o vírus do pecado. Nós estamos vivendo tempos onde o pai mata o filho, o irmão contra irmão, nação contra nações. Nós estamos vivendo um tempo de enclausuramento. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos afastados socialmente um do outro. A gente não pode dar um abraço, não pode dar um aperto de mão. Essa onda da pandemia está vindo com outras ondas psicológicas que certamente estão afetando a muitos.
Por isso, é hora de lermos Apocalipse. Apocalipse nos traz conforto, encorajamento e nos traz esperança. Esse é o sentido de lermos o livro de Apocalipse. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parece ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos eles perecerão, mas a vitória é da igreja. A noiva do Cordeiro triunfará. Por isso é importante lermos Apocalipse. Quando nós lemos o capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 20 retrata muito bem isso, o que nós estamos aqui falando essa noite. Em Apocalipse, no versículo 22, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. E aí nós vamos para o último versículo desse livro, Apocalipse, o penúltimo versículo, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunha destas coisas diz certamente: venham sem demora. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a igreja precisa estar preparada para a segunda vinda de Jesus Cristo. Que maravilha! Como é bom poder tratar deste livro tão majestoso, não é? Agora, nós podemos pensar aqui um pouco, meus amados, e todos que quanto estão chegando agora e estão nos ouvindo, nós estamos fazendo a parte introdutória do livro de Apocalipse. Você já parou para pensar porque durante a história da igreja, o livro de Apocalipse foi tão pouco estudado? Não existem obras robustas no livro de Apocalipse nas igrejas do primeiro século, ali na Idade Medieval. Não existe uma leitura e um estudo aprofundado do livro de Apocalipse. Por que as pessoas têm tanto medo deste livro? Talvez por alguns motivos, e um dos principais deles é por entender que o livro de Apocalipse é um livro místico, oculto. Não, muito pelo contrário. Apocalipse significa, como já vimos anteriormente, revelação. O livro deve ser lido por todas as igrejas, pois é um livro aberto. O segundo grande motivo por esse livro ser pregado tão pouco nas igrejas, ser estudado tão pouco, é por conciliar a literatura do Apocalipse apenas com catástrofes e tragédias. Como se nada estivesse no controle, como se tudo apontasse para fora do controle. Não é verdade. Pelo contrário, Apocalipse demonstra o triunfalismo de Jesus Cristo. Apocalipse mostra o final apoteótico de Jesus Cristo e o triunfo da sua igreja. Apocalipse significa dizer que não está fora do controle. Deus não perdeu o controle das coisas. Cristo está com o leme do universo nas suas mãos. Tudo está no controle de Deus. E é isso que nos motiva e nos dá esperança. Não estamos caminhando para o caos. Estamos avançando para a glória consumada de Jesus Cristo e da sua igreja. Isso é maravilhoso. Agora, por que o apóstolo João, ele escreve o Apocalipse com termos tão simbólicos, de forma tão simbólica? Ali você vai encontrar vários símbolos. E por que João Batista ele escreve com símbolos? Algumas situações são muito claras para ele escrever de forma simbólica. Aos irmãos que estão entrando agora, né, nós queremos saudar com a paz de Cristo Jesus. Nós fizemos uma pergunta no começo do estudo: quando o Apocalipse vem na sua mente, o que é que você pensa? Quais são as primeiras imagens que vêm na sua mente? Então, dando aqui continuidade, o apóstolo João, ele escreve através de símbolos por um motivo muito simples. Como nós falamos, o imperador Domiciano, o imperador Carrasco, ele prende
o apóstolo João numa ilha chamada Patmos. E essa ilha é uma colônia penal de Roma, né? Na costa da Ásia. Então, o apóstolo João ele está encarcerado, ele está preso. E de tal maneira que ele pode estar preso fisicamente, mas em espírito o apóstolo João não estava. Da mesma forma como o apóstolo Paulo escreve algumas de suas cartas na prisão. Paulo está ali algemados, encarcerados no chão frio de uma cadeia, mas espiritualmente ele está livre, ele está solto, porque podem tirar tudo de nós, podem tirar tudo de você, mas a sua fé, essa ninguém pode tirar. E o apóstolo João, ele escreve essa carta numa prisão, porque Cristo Jesus descortina os céus e mostra a sua glória para este homem que em espírito recebe a revelação de Jesus Cristo. Ele escreve em símbolos justamente por se encontrar numa prisão. E nesta prisão ele escreve de uma maneira que o oficial romano não pudesse entender o que ele estava escrevendo. Daí o porquê o apóstolo João ele escreve de forma simbólica. Quando ele faz isso, o oficial romano, quando pega a carta do Apocalipse, ele não consegue compreender, porque essa carta tem que chegar nas 7 igrejas da Ásia. Mas aquele homem, aquele oficial romano, não consegue entender, porque tem símbolos ali. Ele precisava ocultar isso, mas ele falava muito claro para as igrejas. Pois não era assim que Jesus Cristo falava com seus discípulos, através de parábolas. Quando Cristo falava através de parábolas, ao mesmo tempo ele se revelava a verdade para alguns, e a mesma mensagem se tornava obscuro para outros. Por isso o Apocalipse é um livro simbólico. Nós não podemos levar em sua literalidade, de forma literal. Você vai cometer um grave erro. Você vai ver e vai projetar imagens horrendas. Não é assim que é o Apocalipse. O Apocalipse ele vai tratar de forma simbólica, a fim de que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que têm Jesus Cristo como seu senhorio, possa compreender o que João está escrevendo. Escreveu para aquelas igrejas no primeiro século, escreve e ao entendimento nosso até hoje. Amém? Então, essa parte introdutória ela é muito importante antes de nós entrarmos no texto. É importante nós sabermos que não adianta chegar e pegar o livro de Apocalipse e querer lê-lo sem ao menos você entender o contexto e saber como ele está classificado e dividido. Por isso que nós trouxemos aqui um breve, como uma guisa de introdução, para que você possa compreender esse livro tão majestoso. Agora, meus irmãos, como nós iremos estudar o livro de Apocalipse? A proposta de hoje é tratarmos da introdução ao livro de Apocalipse, e que está entre os versículos 1 e 3, e eu peço aos amados irmãos que mantenham a Bíblia aberta, e depois nós vamos falar da dedicatória às 7 igrejas da Ásia, que vai dos versículos 4 até o versículo 8. Hoje nós vamos estudar apenas essa parte. Agora, como é que nós vamos depois ter os desdobramentos dos estudos de Apocalipse? Como é que você deve estudar o Apocalipse? Bom, nós entendemos através do Espírito Santo de Deus e alguns estudiosos das Escrituras que o Apocalipse ele se divide em 7 grandes seções. E essas seções, elas não são cronológicas. 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, elas ocorrem simultaneamente. Então, elas são sessões paralelas. E além de serem paralelas, elas são sessões progressivas. Mas por que essas sessões elas são paralelas? Porque em todos os capítulos, na maioria dos blocos dos capítulos, você vai encontrar o fio condutor das sessões, que é a segunda vinda de Jesus Cristo.
Essa segunda vinda de Jesus Cristo é narrada em todas as sessões. E por que ela é progressiva? Ela é progressiva porque ela vai aumentando em sua força. As trombetas estão tocando, os selos estão sendo abertos, mas tudo vai aumentando de tal forma que vai culminar na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. É maravilhoso para nós. Como é que se divide então essas sessões? Nós dividimos essas sessões em 7 blocos. O primeiro bloco são as 7 cartas do Apocalipse. O segundo bloco são os 7 selos. O terceiro bloco são as 7 trombetas do Apocalipse. A quarta sessão vai falar da ascensão, do surgimento progressivo de 4 grandes adversários de Jesus Cristo e da sua igreja. E essa força vem em ordem decrescente. Primeiramente, o dragão, não é? Simboliza aí que é o diabo. O segundo é a besta que emerge do mar, simbolizado pelo anticristo. O terceiro é a besta que emerge da terra e simboliza aí o falso profeta. E por fim, o mundo, o sistema do mundo corrompido, simbolizado pela Babilônia e a grande meretriz. É conhecido como o quarteto do mal. Não é? A quinta sessão são as 7 taças da ira de Deus. E a penúltima sessão é a derrota daquele quarteto do mal, não é? A derrota, só que como esse quarteto do mal surge de forma decrescente, agora a derrota é de forma ascendente. E olha aí que coisa maravilhosa. Primeiro cai a Babilônia, o mundo, o sistema corrompido. A Babilônia comparado com a grande meretriz, como que uma prostituta. Esse mundo que está corrompido. Depois vem o falso profeta. Depois a outra queda é do anticristo. E por fim, o diabo. Então chegamos na 7ª e última sessão, que é a derrota da morte, o lago de fogo, o estabelecimento do juízo final e aí então o novo céu e a nova terra. Isso são os 7 grandes blocos que nós vamos trabalhar durante as sequências de outros estudos, se assim o Senhor Jesus Cristo não voltar e Ele nos permitir. Dito isso, nós podemos então agora adentrarmos no texto, e a forma que nós iremos estudar, ela é um formato expositivo. Nós vamos tratar aqui texto a texto, não é? Versículo a versículo, primeiramente falando sobre os 3 primeiros versículos. Então, pegue aí a sua Bíblia. Se você está chegando agora, está se conectando conosco, nós estamos tratando do livro de Apocalipse. Tratamos aqui de um momento introdutório e agora vamos entrar nos textos propriamente dito. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel para você fazer anotações e depois você pode enviar aí algumas perguntas. Se assim nós pudermos, nós vamos aí estar tratando essas perguntas. Então vamos lá. No primeiro capítulo e no versículo 1, a Bíblia nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Coisa maravilhosa, né? Aqui nos primeiros versículos de 1 a 3 nós vamos encontrar o título, o autor e o assunto. O título está na primeira frase desse livro. A revelação de Jesus Cristo, esse é o título. E aí nós vemos aqui que essa palavra revelação de Jesus Cristo percebe como contradiz completamente os preconceitos dos homens em relação ao livro de Apocalipse.
que é um livro misterioso, um livro selado, um livro complicado e que não deve ser entendido. Ao contrário, meus irmãos, olha o que a primeira frase do livro, revelação de Jesus Cristo. Revelar é tirar o véu, literalmente. Aquilo que estava oculto agora se revela a nós. É isso que precisamos entender. Revelação de Jesus Cristo. E atente aí, risque essa palavra, em breve devem acontecer. Risque essa frase, sublinhe essa frase na sua Bíblia. Porque quando as Escrituras dizem que o autor do livro é Jesus Cristo e o assunto é as coisas que devem acontecer. Que coisas são essas? Observe aqui que a palavra diz em breve. Aqui o tempo não se refere apenas a um período, não é um período, mas indica algo que vai acontecer de forma repentina. Quando diz que em breve vai acontecer, é porque vai acontecer em breve. Por isso que a igreja do Senhor tem que estar preparada para a segunda vinda de Cristo. É breve, vai acontecer, está próximo. Agora, eu peço que os amados irmãos circulem também a palavra devem. Observaram aqui? Quando nas Escrituras essa palavra, e eu estou no versículo 1, no capítulo 1 do Apocalipse, quando tem aí devem acontecer, não está aqui dizendo que essas coisas provavelmente vão acontecer. Não está dizendo aqui que podem acontecer, mas está dizendo que vão acontecer, deve acontecer. Sabe quem está por trás desse devem? Quem está por trás desse devem é o Senhor da glória e o nome dele é Jesus Cristo. Tudo está no controle de Deus. Por isso as coisas vão acontecer. Não é? Não é uma suposição. O mundo não está dando voltas cíclicas. O mundo caminha para a glória consumada de Jesus Cristo, da sua amada igreja. Então, meus amados irmãos, eu gostaria aqui de compartilhar com você agora o segundo versículo. Não é? Porque no primeiro versículo diz, notificou ao seu servo João, porque o evangelho não é de João. O evangelho é de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o evangelho é de Jesus Cristo. Observe aqui no versículo 2 ainda desse ponto, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem atestou a palavra de Deus? Quem atestou a palavra de Deus está falando aqui de João. Esse versículo 2, a continuidade aí do versículo 1, quer dizer que João, ele atestou a palavra de Deus. João, ele foi testemunha de Jesus Cristo. Foram 1000 anos de profecia no Antigo Testamento, e a profecia dizia, o Messias está chegando, o Messias está vindo, e João foi testemunha viva desse Jesus. Ele acompanhou a vida, ele acompanhou as obras, ele acompanhou Cristo de perto. João foi testemunho vivo da palavra de Deus. É verdade, minha irmã Solange. Ora vem, Senhor Jesus. É nisso que a igreja tem que crer. É nisso que nós temos que depositar a nossa fé. Porque nós cremos, Cristo, ele está vivo, ele reina absoluto no seu trono de glória. Então vamos para o versículo 3, e olha que coisa maravilhosa, quando diz, bem-aventurado, acompanhem comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Circule aí, pois o tempo está próximo. Meus amados irmãos, é maravilhoso ler esse versículo. Porque aqui no versículo 3 há um conforto tremendo. Olha o que o autor, Jesus Cristo, está dizendo. Bem-aventurado são os que leem. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer, você está com um bem espiritual tremendo. E isso é independente de circunstâncias.
Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre. Outra vez os digo, regozijai-vos. A alegria do cristão é incircunstancial. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos lendo essa revelação. Somos bem-aventurados porque nós não dependemos de pandemia, nós não dependemos de coronavírus, não dependemos de absolutamente nada. Porque a nossa alegria não está no mundo e nem as coisas que há no mundo. Nossa alegria está depositada em Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurados nós somos. Agora, você quer ver um ponto aqui que quebra definitivamente o misticismo e o medo do Apocalipse? Porque no Apocalipse eu encontro as 7 bem-aventuranças. Você pode pesquisar depois, anote aí as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Eu vou falar e citar para vocês alguns versículos que falam das 7 bem-aventuranças. O primeiro é esse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que leem e guardam as palavras. A segunda bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Bem-aventurados que morrem no Senhor. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurados que aguardam a vinda de Cristo. Quarta bem-aventurança, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurado os convidados à ceia da boda do Cordeiro. Sexto, não é isso? Isso, sexto, aqui, outra bem-aventurança. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse 22, 7. Bem-aventurados que atendem às exortações desse livro. E por fim, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, glórias a Deus. Essas são as 7 bem-aventuranças desse livro majestoso e magnífico. Nós queremos, meus amados irmãos, atentar aqui para uma palavra que serve para todos nós. Ainda nesse mesmo versículo. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados que leem, e aqueles também que ouvem, que as igrejas do primeiro século, as pessoas, muitos não sabiam ler, e portanto deveriam ouvir esta palavra. Mas principalmente deveremos guardá-la. Porque lá em Tiago você vai ver, olha, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante dessa palavra. Precisamos ouvir e praticar essa palavra. Agora, o que arremata o versículo 3, nesse finalzinho, é: pois o tempo está próximo. E aí, meu amado irmão, eu queria que você sublinhasse essa palavra. O tempo está próximo. Os apóstolos, se você é um bom estudador da palavra e das Escrituras, se você perceber, os apóstolos sempre esperavam a segunda vinda de Cristo no seu tempo presente. Não foi diferente com João. Ele esperava a vinda de Cristo no seu tempo presente. E o que é que isso nos ensina hoje? A maior convicção de fé de um cristão é saber que Jesus Cristo está voltando. E é por isso que no final desse livro diz: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os apóstolos creram que Jesus voltaria em seu tempo. A igreja medieval, a igreja moderna, a igreja contemporânea, e nós hoje devemos crer: Jesus está voltando. E esse é o nosso fervor espiritual, é saber que o nosso Cristo, Ele está voltando com poder e muita glória. Agora, o interessante dessa palavra leem, no original grego, esse leem significa ler em voz alta. Ler em voz alta nos cultos públicos. A profecia apocalíptica de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele recebe uma instrução. Daniel, capítulo 12, versículo 4.
quando ele recebe a literatura, a revelação apocalíptica, diz ali para ele encerrar as palavras e selar o livro. Mas aqui, no Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, diz completamente diferente. Acompanhe comigo no Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Vamos ler juntos? Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Enquanto Daniel recebia a instrução para selar o livro, João recebe a instrução dizendo: não cele este livro, leia ele em voz alta. As igrejas precisam ler Apocalipse em voz alta. Nós devemos estudar cada vez mais Apocalipse em voz alta. Esse livro deve ser lido, deve ser pregado nos púlpitos das igrejas, cada vez mais. Precisamos adentrar no Apocalipse. Então, meus amados irmãos, chegamos agora na segunda parte e última parte desse estudo sobre Apocalipse. Enquanto nos primeiros versículos de 1 a 3 nós observamos o título, o autor e o assunto do livro, agora, a partir do versículo 4, e nós vamos até o versículo 8, encerraremos no versículo 8. Entre os versículos 4 e o versículo 6, vamos falar sobre a dedicatória de João para as 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos ver algo tremendo. Nós vamos encontrar aqui uma saudação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se não vejamos, acompanhem comigo no versículo 4. O versículo 4 diz: agora é dedicatória para as 7 igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E na parte A do versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo. Meus irmãos, precisamos aqui entender primeiro uma situação. João, ele faz essa dedicatória às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Mas o que significa o número 7 nas Escrituras Sagradas? O que significa, na verdade, o 7? Qual o símbolo desse número 7 na Bíblia, o qual nós encontramos muito? 7 taças, 7 selos, 7 chifres. Nós vamos encontrar muita simbologia através do número 7, 7 trombetas e por aí vai. 7 não é apenas o número da perfeição, simplesmente, meus irmãos. 7 significa a plenitude. 7 é o número completo da Bíblia, não é apenas perfeição. Você quer ver um exemplo de que não é apenas perfeição? Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o dragão, que é o diabo, com 7 cabeças. E em nada, absolutamente nada, o diabo ele é perfeito em si mesmo. 7 significa plenitude. 7 significa completo. Agora, e João escreve apenas para 7 igrejas da Ásia? Será? Não, isso é um simbolismo. Na verdade, essas 7 igrejas estão representando todas as igrejas do planeta em todos os tempos. Essa carta foi escrita não somente para aquelas igrejas do primeiro século, mas essa carta ela foi escrita para as igrejas medievais, para as igrejas do período moderno, para as igrejas contemporâneas. Essas igrejas foi escrita para mim, foi escrita para você. É isso que significa o número 7. Deus está falando comigo e com você essa noite, meu amado irmão. É por isso que João diz: eu, João, escrevo essa carta para você. Ele escreve essa carta para mim. E agora vem uma saudação tremenda
que é a saudação da Trindade. Ele diz no versículo 4 ainda, grife na sua Bíblia, graça e paz. Olha que doçura! Lembrando que essa igreja, ela está passando pelo vale do martírio. Essa igreja está sendo perseguida, massacrada. E olha como a Trindade, ela saúda. Ela saúda dizendo graça, ele saúda dizendo graça e paz. A graça que é um favor imerecível e a paz que excede todo o entendimento humano. Que coisa maravilhosa. Então você pode estar pensando comigo nesse momento, tantas tribulações e circunstâncias estão acontecendo em minha vida, na tua vida, e Deus está te saudando dessa forma, graça e paz. Que doçura, que palavra de encorajamento, mesmo que você esteja passando por problemas e dificuldades. Ele está dizendo graça e paz. E aí, meu amado irmão, começa aqui a saudação da Trindade. Observe comigo, da parte de quem vem essa saudação de graça e paz. Primeiro, da parte, continuando no versículo 4, da parte daquele que é, que era e que há de vir. É um paralelismo com o versículo 8, dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Deus Pai. Os mesmos atributos, o que era, o que é, o que há de vir, do seu Filho Jesus Cristo. Mas é o Deus Pai que aqui está saudando. E agora vem a segunda pessoa da Trindade. Olha aqui, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Esses 7, a gente já entendeu, a plenitude é o Deus Espírito Santo que também nos saúda essa noite. Diante do seu trono. Céu dos céus, o alto e sublime trono. E agora vem a saudação do Deus Filho, Jesus Cristo. Vamos juntos? No versículo 5, quando diz assim, e essa saudação também da parte de Jesus Cristo. Está aí a saudação da Trindade nessa carta, nos encorajando a mim e a você nessa noite. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Depois que Jesus Cristo, ele saúda a igreja, vem então aqui os 3 grandes ofícios de Jesus Cristo. Acompanhe comigo no versículo 5. Quando diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E aqui nós vemos o primeiro ofício de Cristo, profeta. Como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, outrora Deus falou com vocês através dos profetas e agora fala através do Filho. Jesus Cristo é a fiel testemunha, porque durante todo o seu ministério, Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Jesus revela o Pai. Mesmo em meio ao seu sofrimento, a sua dor e a sua morte, o Filho revela-nos o Pai, pois é chegado o reino de Deus. Que coisa tremenda. O segundo grande ofício de Jesus Cristo, acompanhe comigo. Ele não é apenas a fiel testemunha, mas ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo é sacerdote. Quando nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, pois ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é a oferta dos nossos pecados. Ele se sacrificou no nosso lugar. O sacrifício dele foi vicário, substitutivo. Ele não apenas morreu por mim, por você. Ele morreu no nosso lugar. Isso nós deveremos entender e compreender. Lá em Isaías 53 diz: Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Como não crer nesse Cristo tão poderoso? É tremendo, meu irmão, é tremendo saber que o Filho de Deus morreu em nosso lugar.
Mas ele não apenas morreu, ele é primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? Lázaro morreu, ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da viúva ressuscitou, mas morreu de novo. Mas Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou com o corpo glorificado. Vivo está para sempre. Nós não podemos esquecer disso. Jesus Cristo, ele é o primeiro da fila, por isso que ele é primogênito, porque todos que creem no seu nome ressuscitará, como um dia ele ressuscitou em corpo de glória. Nós vamos ver lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 20, porque a minha pátria, ela está no céu, de onde eu aguardo o meu Salvador. E ele transformará o nosso corpo de humilhação semelhante ao corpo de sua glória. Vem o terceiro ofício de Jesus Cristo, acompanhem comigo. E soberano dos reis da terra. Que tremendo! Jesus Cristo é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é soberano dos reis da terra, meu amado irmão. Não tem Nero, não tem Domiciano, não tem presidentes, governadores, não tem Roma, não tem impérios, não tem homens que sustentam e ostentam riqueza e poder. Todos estão abaixo do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o seu nome. Ele é Rei. E isso é tremendo para todos nós. Estamos aqui caminhando para o fim, mas entendendo aqui que Jesus Cristo, acompanhe comigo no versículo, ainda no versículo 5, aquele, ou seja, Jesus Cristo, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos seus pecados. Ele nos ama, esse verbo está no presente, ele ama você, ele ama a mim. Se você está passando por dificuldade e problemas na sua vida, meu irmão, creia, você tem um Cristo que te ama. E a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa tremenda e maravilhosa. Glorificado, Betânia, seja o nome de Jesus Cristo. É verdade. E olha o que diz aqui nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos ama, e por que Ele nos libertou das trevas, dos pecados? Para que Ele fez isso? O versículo 6 nos traz a resposta. Acompanhe comigo no versículo 6. Ele nos ama. Ele nos libertou com seu sangue. Olha o que está no versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos ama e nos libertou, e agora nós somos co-herdeiros dessa bênção, co-participantes do seu reinado. Ele nos tira da lama e nos traz para o seu reino. Que coisa linda! Ele escolhe uma nação santa, constitui uma raça eleita para ser sacerdote, não nesse mundo terreno, mas no mundo celestial. Olha que palavra de encorajamento, olha que coisa linda! A igreja não foi amada e libertada por nada, não. Ele nos tira da lama e depois nos dá a coroa da vida eterna aos que creem. Glórias a Deus por isso. Então, meus irmãos, por fim, Jesus Cristo, então, na sua grande segunda vinda, e aqui vem o assunto deste livro, versículo 7, acompanhem comigo. Eis que vem com as nuvens, versículo 7, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que coisa maravilhosa e tremenda. Quando a Bíblia diz, eis que vem com as nuvens,
está falando aqui, tratando da parousia, ou seja, trata da segunda volta de Cristo. Aqui não são nuvens como que as nuvens de água, não. As nuvens aí representam a manifestação da glória de Deus. E quando a Bíblia diz todo o olho virá, este sinal é literal. Sua segunda vinda será externa, sua segunda vinda será visível e sua segunda vinda será gloriosa. Todo aqui significa inclui todas as pessoas de todos os tempos. Assim como um relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todos virão e ele vai vir com muito poder e com muita glória. E a Bíblia diz, acompanhe comigo, até quantos os transpassaram. E o que isso significa? Aponta não apenas para aqueles que transpassaram Jesus Cristo crucificando ele na cruz do Calvário. Aquele que por cegueira espiritual o crucificou. Não aponta apenas para isso. Aponta para todos aqueles que não se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. A todos aqueles que não se converteram durante toda a história da humanidade. Eles irão reconhecer e lamentarão e chorarão a oportunidade de ter perdido a salvação. E isso quer dizer o que para mim e para você? Isso deveria promover em nós uma vontade tremenda, um desejo de anunciar que só Jesus Cristo salva, só Ele é Senhor, só Ele é o nosso Salvador. Isso deveria promover em nossos corações, meus amados irmãos, o desejo de pregar o Evangelho. Por fim, meus amados irmãos, ele encerra no versículo 8, e aqui estamos chegando ao término do nosso estudo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E diz assim as Escrituras: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você sabe por que ele é o Alfa? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Aponta o Deus Criador, o princípio de tudo. E o Ômega aponta para, significa que é a última letra do alfabeto grego. Mas não apenas aponta para o sentido do fim, mas aponta para o sentido da finalidade. Ele é o ômega, ele é o meu alvo, o alvo de toda a criação, porque todas as coisas foram feitas por ele e para o louvor da sua glória. É isso que nós devemos compreender com Apocalipse. O Rei está voltando. Não estamos caminhando para o caos e a tragédia. Estamos caminhando para aquele que está no trono de sua glória, regendo o universo, controlando tudo e todos. Jesus está voltando. Amanhã é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós dizemos: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós queremos agradecer todos aqueles que nos acompanharam essa noite. Nós queremos agradecer esses primeiros momentos de ter aqui compartilhado um pouco das Escrituras, mas queremos orar também. Se você tem um desejo no seu coração, deseja fazer um pedido de oração, então você pode passar uma mensagem pedindo essa oração para que nós oremos por você. É muito importante isso. Se você deseja pedir algo no teu coração, você deseja que nós possamos orar por você, então fique à vontade, passa a mensagem, nós vamos orar. Chegamos ao fim dessa parte desse estudo e nós queremos então agradecer a Deus. Se por um acaso eu não acompanhar este seu pedido através das mensagens, mas numa outra oportunidade eu estarei vendo essas mensagens, estarei orando por você e pela sua família. Amém? Vamos encerrar com oração. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus, não somente por todos vocês que participaram, mas agradecer a Deus pela vida do meu pastor Gisiel,
Agradecer a vida do pastor Marcelo, todos aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui essa noite. Meu irmão Flávio, que nos ajudou aí na divulgação dessa primeira live que nós estamos fazendo. Vamos orar também pelo nosso irmão Luiz, pela nossa irmã Adriana, que pede aqui oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu irmão Dejaí Júnior, que está aqui presente também. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus abençoe a todos que assim estão conosco até esse momento. Eu agradeço a Deus por tudo que aqui nós tratamos. Mas vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, louvado e glorificado seja para sempre o teu santo nome. Ó Deus bendito e amado, humildemente chegamos em tua presença, Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, para te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados. E ao mesmo tempo, Senhor, com um coração grato, porque tu se revela para nós de forma tremenda. Portanto, nós temos a certeza, firme certeza, que nós, nesse momento tão difícil que estamos passando, podemos ficar calmos, serenos e tranquilos, porque absolutamente nada foge do teu controle e das tuas mãos. Obrigado por tudo, Pai, abençoa a todos. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.